Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, tá? Então, gente, vamos dar início a mais uma aula, né? E na aula de hoje, a gente vai falar sobre elementos da narrativa. Dando continuidade à aula da terça-feira passada, onde eu passei um vídeo para vocês, uma videoaula, e a professora lá explicou um pouco sobre elementos da narrativa. E lá, vocês aprenderam um pouquinho sobre que elementos da narrativa são esses. Bom, a gente aprendeu sobre enredo, o espaço, os personagens, o tempo, o clímax, o desfecho, né? Esses são alguns dos elementos da narrativa. Então, gente, como eu percebi que alguns de vocês tiveram muita dificuldade em entender a atividade que eu passei nesse dia, eu vim aqui gravar uma aula para vocês para tentar deixar um pouco mais claro sobre os elementos da narrativa, certo? Então, gente, no exercício, eu pedi para que vocês identificassem cada elemento da narrativa após a leitura do conto A Galinha. Então, vocês iam ler o conto A Galinha e identificar cada um dos elementos da narrativa. Então, vocês iam identificar o espaço, o tempo, o narrador, os personagens. E muita gente não, algumas pessoas entenderam que eram para explicar na frente o que é cada coisa. Eu não pedi isso, tá, gente? Não é para explicar o que é cada coisa. Até porque o que é cada coisa, o que é enredo, o que é tempo, o que é personagem, o que é o desfecho, o que é o clímax, eu já sei. Eu acredito, assim, que vocês também já têm um pouquinho de noção sobre o que é. Eu pedi para que vocês lessem o conto e identificassem ali no conto cada um dos elementos da narrativa, certo? Então vamos lá. Hoje eu vim aqui para vocês revisar um pouquinho sobre o que são esses elementos, certo? E para a gente aprender um pouco mais quais são esses elementos e como identificar ele durante a leitura de um conto, ok? Então vamos lá? Então, gente, o enredo é o tema ou o assunto do texto, certo? Então, gente, que tema é esse quando você está lendo um texto, quando você está lendo um conto? Por exemplo, no conto A Galinha, o tema é a vida ali dessa galinha, o que se passou ali na vida dela e como ela conseguiu ali prolongar a vida dela. Então, vocês vão ver ali que ele vai estar contando a trajetória, a vida dessa galinha, certo? Agora vamos lá para o narrador. O narrador, também chamado de foco narrativo, ele representa a voz do texto. Quando você vai estar lendo aquele texto, você vai perceber que ali tem uma voz. E essa voz, ela está na história, ela conta a própria história dela ou vai contar a história de alguém. Nesse primeiro momento, a gente vai se reter a isso. Então, gente, se ela estiver contando a própria história, ela vai estar em primeira pessoa. Se ela estiver contando a história de alguém, ela vai estar em terceira pessoa. Nesse primeiro momento, eu quero só que vocês identifiquem se o narrador está em primeira ou em terceira pessoa, ok? Os personagens é mais fácil, né, gente? Porque durante a leitura do texto, você vai identificar aqui essas pessoas e quem são essas pessoas. Esses personagens, eles vão estar contando uma história. Então, vocês vão dizer assim, quais são os personagens que apareceram durante a leitura desse texto, ok? Então, vamos lá. Próximo ponto. O tempo determina o período em que a história se passa. Então, gente, em que período essa história se passa? Ela se passa no presente, se passa no passado. E como vocês vão descobrir isso? Observando os verbos presentes no texto, certo? Então, observando esses verbos, vocês vão identificar se essa história vai estar se passando no passado. Então, vamos lá, agora vamos falar sobre o espaço. O espaço é o local onde a história se desenvolve, certo? Então, que local é esse que a história se desenvolve? É numa praia? É num castelo? É numa fazenda? É num deserto? Então, vocês vão dizer
Que local é esse? Que espaço é esse? Certo? O clímax. Então, gente, depois dessas diversas ações dos personagens, a narrativa vai sendo levada a um ponto de tensão, de emoção. Você fica apreensivo para saber o que vai acontecer e vai exigir ali uma decisão, uma tomada de decisão desses personagens para resolver esse problema. Um exemplo personagem tal morreu na trama, alguém matou ele, ninguém sabe quem matou fulano. Então, gente, cria aquele clima até que chega o dia em que descobrem qual personagem que matou aquele personagem daquela trama. Então, gente, nesse dia, nesse momento em que se descobre quem matou fulano, é um momento de maior tensão. Esse é o que a gente pode dizer que é o clímax, certo? Porque é a solução para esse problema, é a solução para essa história. Então, e esse momento que causa essa emoção, essa comoção da gente que fica querendo saber a todo custo o que foi que aconteceu e como foi que aconteceu, certo? Então, gente, vamos agora para o desfecho. O desfecho é o final da história. Como foi que ela terminou, certo? Como foi que o conflito dessa história ela terminou, certo? Depois dessa solução, normalmente, algumas vezes no conto, o clímax vai estar atrelado ao desfecho. Então, espero que vocês tenham entendido. Para ficar mais claro para vocês, para ficar de melhor entendimento, eu também vou fazer essa mesma atividade. Vocês vão ler um conto e vão identificar esses elementos da narrativa, certo? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Tchau!